Aula de número 7, o curso é verbo. Estamos em classes gramaticais e hoje veremos a formação dos tempos no modo indicativo. Não se inscreveu no canal ainda? Vai lá e se inscreve, curte, compartilha nas redes sociais, dá joinha nos vídeos, me segue nas redes sociais. São todas formas de ajudar o canal que tanto ajuda você, ok? Pois bem, pessoal, uma aula sobre verbos extremamente teórico, extremamente estrutural. A gente precisa organizar esse grande quebra-cabeças que é o estudo do verbo na cabeça de vocês. Então, eu vou precisar, que vocês façam o seguinte nesta aula. Eu sugiro, quem quiser fazer, quem não quiser não precisa fazer, que vocês peguem papel e caneta e vão conjugando os verbos comigo, fazendo aí as suas devidas anotações. O modo indicativo é o modo com o maior número de tempos. São 6 tempos, como vocês podem ver. Além do que, esses 2 tempos aqui, mais o infinitivo dos verbos, o infinitivo impessoal, juntamente com esses 2 tempos, darão origem aí a todos os outros tempos e dos outros modos também, não só do modo indicativo. Então, esse modo é importantíssimo, assim como os outros, é claro, mas esse aqui mais ainda, tá? Nós trabalharemos aqui com verbos regulares, tá? Aquele cujo radical não vai mudar do início ao fim da sua conjugação, vou conjugar em todos os tempos e modos e o radical vai permanecer intacto, vai ser o mesmo, Usaremos o verbo cantar, vender e partir, um de primeira conjugação, um de segunda e um de terceira, Pode ser qualquer outro verbo aí com final ar, ir ou ir, qualquer outros verbos. Mas a gente vai utilizar esses aqui. Acredito cegamente, que conjugando esses verbos uma única vez, fazendo as suas devidas anotações, vocês serão capazes aí de conjugar outros verbos, até mesmo os irregulares. Depois os anômalos e assim por diante. Os defectivos, como a gente já viu. Prestar atenção nesta aula, nos finais dos verbos em todas as pessoas e tempos. Aqui, tá? Comparem a primeira conjugação com a segunda e com a terceira, porque, em geral, a primeira conjugação vai ser diferente da segunda e da terceira. Ou seja, a segunda e a terceira vão se parecer, e a primeira conjugação vai se diferenciar. Tá? Prestem atenção nas segundas pessoas do plural, no vós, que é onde vai mudar, geralmente, de A para E. Esse vós aqui atrapalha toda a minha didática. E quando o concurso quer pegar no pé de vocês, quando ele quer ver mesmo se vocês estão em cima dos livros, eles usam esse vós aqui, Porque eles querem ter certeza, o concurso está aí para eliminar quem não estudou. Ele quer colocar para dentro, quem estudou mesmo, que eles sabem que está em cima dos livros. Daí eles vão lá no vós, para ver se a pessoa realmente estudou, conjugou o verbo ou não. E prestando atenção nos tempos primitivos e derivados. Tá? Como eu falei, esses 2 tempos aqui são tempos primitivos, mais o infinitivo impessoal, darão origem a todos os outros tempos e modos. Então isso é importante. Eu vou ficar o mais longe possível da tela para que vocês pausem e copiem o que vocês puderem e a gente vai conjugar e falar da importância dos detalhes, das particularidades aí, de cada tempo em cada conjugação. Vamos lá. Então, nosso primeiro verbo é o verbo regular, está lá, o verbo cantar, de primeira conjugação final, ar. Tá? O gerúndio é cantando, o particípio é cantado e o infinitivo é cantar. Tá? O que a gente tem que falar aqui num primeiro momento que vocês devem prestar atenção? Não sei se já pausaram, se já copiaram, se querem só assistir a aula, vai depender de vocês. Pois bem, mesma forma no mesmo tempo. Cantara, cantara, cantava, cantava, cantaria, cantaria. Os tempos vocês estão vendo, não vou repetir, E é primeira e terceira pessoa do singular. São iguaizinhos, em tempos diferentes. Mesma forma, no mesmo tempo, desculpe. Mesma forma, no mesmo tempo, no mesmo tempo, no mesmo tempo, como está ali. Tá? Em tempos diferentes está aqui, mesma forma, em tempos diferentes. Presente tem cantamos, pretérito perfeito tem cantamos, tem cantado no pretérito perfeito também, e tem cantaram no pretérito mais que perfeito. Não se preocupem que isso vai acontecer nas 3 conjugações, tá? Não se preocupem. Professor, como é que eu sei de que pessoa e de que tempo que é? Um contexto vai te dizer. Não se preocupem. Não precisa ficarem apavorados com isso que vai acontecer. Outra coisa, as segundas pessoas do pretérito perfeito, tá aqui, segundas pessoas do pretérito perfeito, ali o tu e o vós. Já falei e vou repetir.
que eu acho importante. Ó, aqui é tu cantaste e vós cantastes. Preste atenção nessas pessoas. Porque as pessoas falam no dia a dia tu cantaste, tu falaste, tu fizestes. Quando esse S é lá da segunda pessoa do plural. Aqui na segunda pessoa do singular não tem o S. Tá? Isso é mais pro uso do dia a dia de vocês aí. Quando forem falar, falem certinho, bonitinho. Quando forem escrever, mais ainda. O particípio para os verbos de primeira conjugação tem final ado. Depois a gente vai ver lá que para a segunda e terceira conjugação o final é ido. Aquilo que eu falei para vocês. Em geral, a segunda e a terceira conjugação se diferem da primeira. Tá? Isso é importante vocês observarem. Isso tudo que eu falei vale para qualquer verbo regular de primeira conjugação, final ar. Amar, gostar, brincar, estudar, qualquer verbo com final ar. Primeira conjugação. Querem conjugar, conjuguem, podem conjugar esses outros aqui também se quiserem. Eu acredito que conjugando uma vez, um de cada conjugação, né, já vai estar de bom tamanho. Estamos no modo indicativo, depois vamos para o subjuntivo, depois para o imperativo, né, e para o infinitivo. Verbos de segunda conjugação, trabalharemos com o verbo vender, segunda conjugação, o final er, o gerúndio é vendendo, o particípio é vendido e o infinitivo é vender. Tá? Primeira coisa que vocês devem observar. Lá, até vou colocar aqui, ó, os verbos de primeira conjugação, aqui no pretérito perfeito é cantei, e aqui é cantava, verbo de primeira conjugação. O que vai acontecer aqui, ó? Em verbo de primeira conjugação, o final ar, pretérito perfeito ei, pretérito imperfeito era ava, cantei, cantava. Nos de segunda e terceira conjugação vai acontecer isso aqui, ó. Aqui, ó. Para a segunda conjugação, o final er, o pretérito perfeito fica um i e o pretérito imperfeito vira um ia, vai ficar vendi, vendia. Vendi, vendia. Terceira conjugação vai acontecer a mesma coisa, partir, partia. Isso é importante de vocês observarem, tá? Já façam essa anotação também. Então, primeira conjugação termina diferente da segunda e da terceira aqui no pretérito perfeito, o pretérito imperfeito nas primeiras pessoas, tá? Aqui é i e ia. Mesma forma no mesmo tempo. Podem anotar, não vou ficar repetindo pretérito imperfeito. Eu me lembro que quando eu estava estudando verbo, o professor começava a repetir pretérito, mas a gente não pega. A gente só pega realmente, né? Por isso que eu disse que é uma aula extremamente estrutural e teórica. Pausem aqui e copiem e percebam o que está acontecendo. Não há problema de ter aí, né, mesma forma no mesmo tempo, ou então aqui, ó, mesma forma em tempos diferentes. Tá? Não há problema nenhum. Os tempos vocês estão vendo ali, tá? E eu não gostava muito, o professor repetir, parece um papagaio e a gente fica a ver navios ali. Parece que não entende nada. Eu só entendia quando eu pausava e prestava atenção exatamente no que estava acontecendo ali. Tá? Eu estou aqui para mostrar para vocês o que tem de mais importante, os detalhes. O particípio aqui da segunda conjugação é final ido, assim como da terceira também. Então vai ficar vendido, né? O particípio, isso é importante de vocês observarem. Vale para qualquer verbo de segunda conjugação. Beber, comer, receber, aprender, qualquer um. Tá? Podem conjugar só vender, mas se quiserem conjugar outros, conjuguem também. Deram pause, fizeram as anotações, vamos para o verbo de terceira conjugação, final ir, o partir. Gerúndio é partindo, o particípio é partido e o infinitivo é partir. Tá? Mesma coisa que a gente viu. Pretérito perfeito é um i. Pretérito imperfeito é um i aqui no final. Eu parti, eu partia. Né? Segunda conjugação, vendi, eu vendia. Primeira conjugação, eu cantei e cantava. Lembra? Então isso é importante vocês observarem. Tá ali, ó. Já falei disso. Querem copiar? Outra coisa, mesma forma no mesmo tempo e mesma forma em tempos diferentes. Vai acontecer, o contexto vai te dizer, né, que pessoa é, que tempo é. Não se preocupe com isso. O particípio aqui também é ido, como na segunda conjugação. Só na primeira que é ado. Tá? E vale para qualquer tempo para qualquer verbo de terceira conjugação. Desistir, dividir, cumprir, assistir. Tá? Vamos lá agora para mais alguns detalhes e um resumo do que a gente viu até agora. Aqui é importante vocês observarem o seguinte, ó, particípio, primeira conjugação é ado e segunda e terceira é ido. Isso aí a gente já falou. Mas aqui, ó, as primeiras pessoas do presente das três conjugações, ar, er e ir, vai ser canto, vendo e parto. Isso é interessante vocês observarem. Tá? Vai ser um o. Então, observem isso. Aqui, né, para verbos de primeira conjugação é iava e de segunda é ia e ia, como vocês estão vendo aqui. Isso também é interessante de se observar. Tá? Pois bem, pessoal, tá aqui, ó. Tempos primitivos e tempos derivados.
é uma maneira de se estudar verbo. Não significa que seja a única, né? Eu só aprendi quando eu sentei, comecei a fazer as devidas anotações. Eu pegava uma folha, colocava um tempo aqui, fazia todas as anotações sobre aquele tempo, olhava os finais, pegava outra folha, fazia o pretérito perfeito, outra folha o pretérito imperfeito, colava na parede, porque eu precisava disso, né? Isso é a minha profissão, então eu precisava aprender mesmo, colocava para ver todas as diferenças. Aqui vocês já estão tendo a oportunidade de colocar na tela igual, que podem pausar e já ver, né? Mas eu deixava até no meu quarto lá. Pois bem, vamos lá. Tempos primitivos. Tá aqui, ó, tempos primitivos. O presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo estão ali, e o infinitivo impessoal são tempos primitivos. Esses três tempos aqui darão origem a todos os outros que a gente vai ver, né? Então vamos lá. Pois bem, ó, tempos primitivos. Presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal, tá? O presente do indicativo vai dar origem a esses dois tempos. Presente do subjuntivo, tempos e modos, né? O subjuntivo já entrou aqui. Imperativo, afirmativo e negativo. Já estamos lá no imperativo, tá? O pretérito perfeito do indicativo dará origem ao mais que perfeito do indicativo, futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. E aquele ali, ó, infinitivo, dará origem a 4 tempos e modos. Ó. Pretérito perfeito do indicativo, indicativo também, indicativo, e o infinitivo lá no final. Tá? Claro que nós estamos tratando do modo indicativo, então a nós interessa esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, que são do modo indicativo. Vamos ver como é que eles se formam através daqueles lá, derivados e primitivos. Tá? Vamos ver cada um deles, depois partiremos para o modo subjuntivo. Pois bem, e é bem fácil, não é difícil. Ó. Tempo primitivo, pretérito perfeito do indicativo. Ele vai dar origem ao pretérito mais que perfeito do indicativo. Como? O tempo está aqui. As terceiras pessoas do plural. Ó, cantaram, venderam, partiram. Putz, cantara, vai pra lá. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos e assim por diante. Não vou conjugar, como eu falei, não vou ficar repetindo que nem papagaio. Vocês estão vendo. Mas é bem fácil. Como é que eu formo aí o pretérito mais que perfeito? Vou lá na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, porque são dois tempos, né, primitivos, e o infinitivo é cantar, vender ou partir. É fácil. Desses aí a gente consegue tirar todos os outros, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Vendera, putz, vendera, vai pra lá com vendera, venderas, vendera, né? Obviamente, tira o M, né? Isso aí não precisa nem falar. Não vou deixar o M ali e ficar cantar, não tem como. E ali é a mesma coisa. A última pessoa, a terceira, partida, vai ficar partida, né? E formei o mais que perfeito do indicativo. Tempo primitivo, tempo derivado. Como eu disse, não é a única maneira de estudar verbo. É uma maneira de vocês poderem aí, né, estudar e lembrar que aquele tempo, que esse tempo vem daquele, que ele é primitivo, e eu consigo aí, né, tô com dificuldade, já sei que... Outra coisa interessante de vocês observarem é que o mais que perfeito, o final prevalecente aqui, ó, atentem para as segundas pessoas, que é ali que muda para re. O resto tudo irá, né? Mas o final prevalecente aqui é orá. Mais que perfeito, final prevalecente era. Eu consigo lá o eu cantar, o resto flui, sem problema algum. Pois bem, o pretérito imperfeito do indicativo vem do infinitivo impessoal. Cantar, vender, partir, né? Agora, de que forma? Dessa forma aqui. Claro que eu vou tirar, né, o final ali, ó, acrescenta-se vá ou vê ao tema. O tema, a gente já sabe o que é. É o radical mais a vogal temática. Tá aqui, o tema é can mais a, radical mais a vogal temática. Então eu acrescento vá ou vê, né? Como é que vai ficar? Cantava, tu cantavas, o pretérito imperfeito do indicativo, né? Cantava, cantavas e tal. E lá, no verbo, isso é verbo de primeira conjugação. Agora de segunda, acrescenta-se ia ou ia. Aqui já mudou, lembram? Ó, por isso que eu falei pra vocês. Aqui era vá e aqui é ia ou ia. Ó. Ao tema vem dia. O tema é vend mais e. Acrescenta-se ia ou ia. Né? A vogal temática de e muda para i, ó. De e muda para i aqui. Estão entendendo? O que vai acontecer? Ó, vendia, vendias, ele vendia, né? Então vamos lá pro partir. No partir acrescenta-se i ou i ao radical. Esquece a vogal temática. Só lembra que tem que acrescentar o radical no verbo de terceira conjugação. Como é que vai ficar? Partia, tu partias, ele partia. Como está aqui. Fácil. E aí, pessoal, no pretérito imperfeito do indicativo, ó, prestem atenção nas segundas pessoas, que muda de... É aqui que muda, ó, de A para E, né?
Por isso que eu disse que tem que prestar atenção nas segundas pessoas do plural, no vós. E aqui, ó, primeira conjugação, o final prevalecente é vá, né? Aqui é V, atentem para as segundas pessoas. E segunda e terceira conjugação, o final vai ser ia, como eu já falei para vocês, só para que vocês percebam, né? Vamos lá agora para o infinitivo impessoal, que dá origem ao futuro do presente do indicativo. Cantar, vender, partir, como acrescenta ser orar ao tema do verbo, que é canto mais a, né? Vai ficar cantarei, ó, tá lá. Ó, cantarei, cantarás, re, orar. Aqui é um re, aqui é um ra, né? Aqui é re de novo, aqui é re de novo, aqui é ra de novo, tá? Presta atenção nisso que é importante. Vender, acrescenta ser orar também ao tema, venderei. Ó, tá ali, ó. Venderei, venderás, venderá e assim por diante. E no partir acrescenta ser oral tema também, radical mais vogal temática. E vai ficar partirei, partirás, partirá. E aqui não tem segredo, né? Ah, atentem aqui nas primeiras pessoas, ó. Primeira pessoa, que é venderei, partirei. É quase que óbvio, né? Futuro do presente, é uma ação que ainda vai acontecer como a gente já viu. É óbvio que eu vou falar é o vendereis. Então o tu só pode ser venderás. O cantarei, cantarás. Se a gente dá uma olhada aqui, não tem como a gente colocar venderia lá, né? É quase que óbvio. E atentem também para as segundas pessoas, né? Que dá tem uma mudança ali. Aqui, pessoal, se vocês observarem, os finais prevalecentes são rei, ó, rei, 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 irá, rarararará, em todas as outras pessoas, né? Estão dando pausa, estão copiando. E agora, infinitivo impessoal também, que dá origem ao futuro do pretérito do indicativo. Como? Da mesma forma, acrescenta seria, ori ao tema, né? Cantaria, como é que vai ficar? Ó, cantaria, cantarias. Prestem atenção que geralmente é o primeiro, né? Esse outro tá ali só por causa da segunda pessoa do plural, que vai mudar. Por isso que a gente colocaria, ori. Ó, ori também acrescenta seria, ori ao tema do verbo de segunda conjugação. Venderia, venderias, venderia. Terceira conjugação é a mesma coisa, acrescenta seria, ori ao tema, partiria, partirias e tal. E o final prevalecente aqui é uria também, né? Então é uma maneira de vocês estudarem verbo também, né? Vendo aí tempos primitivos e tempos derivados, ou se quiserem estudar tudo sem fazer tempo primitivo e tempo derivado, não tem problema nenhum. Mas importantíssimo que vocês olhem as primeiras pessoas de todos os tempos no modo indicativo. Como é que vai ficar lá? As primeiras pessoas do presente do indicativo. Eu canto, eu vendo, eu parto. O resto, vocês vão ver que vai fluir, depois que vocês conjugarem pelo menos uma vez. O pretérito perfeito do indicativo, como é que são? Eu cantei, eu vendi, eu parti, né? O pretérito imperfeito vai ser eu cantava, eu vendia, eu partia, né? O pretérito mais que perfeito do indicativo vai ser arará, eu cantar, eu vender, eu partira. O futuro do presente é cantarei, venderei, partirei. E o futuro do pretérito cantaria, venderia e partiria. Ou seja, o que dá pra... A que conclusão se chega aqui? Que só aqui, ó, pretérito perfeito do indicativo e imperfeito do indicativo. Que vai mudar ei, aqui é vá, aqui é i, aqui é ia. O resto é tudo igual, né? Então, falando dessas pessoas aí, as outras fluem, que é uma beleza. Tá aqui de novo, que a gente colocou no início, né? Se não fizeram ainda, sugiro que peguem a tabela agora, façam tudo que eu falei, voltem lá no início, prestando atenção em tudo isso aqui, que foi o que eu salientei durante a aula, pessoal. Verbos regulares, primeira, segunda e terceira conjugação. O que a gente precisa saber, né, é isso. A gente viu nesta aula, né, um modo indicativo. Próximo modo é o modo subjuntivo. A gente vai entrar lá, a gente vai ver, ó, presente do indicativo da origem ao presente do subjuntivo. A gente vai ver como. Então o nosso próximo modo agora, formação dos tempos no modo subjuntivo, que é a próxima aula. A gente vai ver esses três tempos aqui, que são do modo subjuntivo. Depois a gente vai para o imperativo e depois para o infinitivo, tá? Mas vejam isso, tudo vem desses três tempos aqui, tá? Isso é importante de vocês observarem. Fora isso, quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, curte, compartilha nas redes sociais, dá joinha nos vídeos e me segue nas redes sociais. Eu agradeço de coração.